pessoal! Eu vou mostrar para vocês como a gente trabalha agora com perspectivas para que a gente consiga ter algumas vistas de perspectivas para incluir na nossa folha. Aqui no item vista 3D, normalmente no trabalho eu tenho essa vista 3D, que é a vista padrão 3D de trabalho. E o que eu vou fazer aqui é no térreo, eu vou criar uma nova vista, vou chamar vista 3D de câmera. Nessa vista 3D de câmera, eu posso criar uma perspectiva. Eu vou imaginar onde que eu ficaria para tirar foto dessa casa e a partir desse ponto eu clico, seguro o mouse e arrasto e eu posiciono o meu ângulo de para onde eu vou apontar a minha foto. Ele vai abrir a vista 3D1 aqui que ele criou e eu tenho a possibilidade de aumentar a abrangência dessa vista aqui no campo de visão. Eu tô com um acabamento de linha oculto, eu vou pôr um acabamento sombreado para visualizar melhor. E eu tenho a possibilidade aqui com o Shift de também fazer algum ajuste nesse ângulo de visão. Se eu voltar na minha planta do térreo e estiver com a minha vista selecionada, vai aparecer aqui a minha câmera que está apontando para essa posição e a minha perspectiva está sendo mostrada até esse ponto. Se eu trouxer essa linha para frente, ele vai influenciar até onde eu estou vendo a minha perspectiva. Então vejam que como eu coloquei essa linha para trás da primeira parede, ele não mostra a primeira parede na perspectiva. Então eu consigo com isso configurar a abrangência até onde eu vou conseguir visualizar. Então se eu quiser ver a árvore ou não ver a árvore, eu tenho essa possibilidade. Eu acho que até aqui eu conseguiria ver tudo o que é possível ver desse ângulo de perspectiva e eu tenho então, ó, vejo até a minha árvore lá atrás. Algumas linhas aqui, elas podem ser ocultadas, vou ocultar elementos, porque são linhas que eventualmente estão no meu modelo, né, como linhas que não são necessárias visualizar em perspectiva. Eu tenho outros acabamentos de visualização, olha, eu tenho cor realista, aqui no caso, as paredes estão representadas com uma certa transparência. Isso acontece porque a gente usou aquela resina como acabamento aqui da nossa parede. Se ao invés da resina a gente tivesse colocado ali no tipo da parede, vou em editar, se ao invés da gente ter atribuído uma espessura para a resina, a gente tivesse colocado resina como camada de membrana, ou seja, uma camada que ela não vai ter espessura e talvez pudesse ser o caso nesse projeto, a gente diz que é uma resina, mas ela não vai atribuir uma espessura para ela, ela fica só representativa. O que vai acontecer? Quando eu faço isso, o que vai acontecer é que então ele vai mostrar o material que está por trás, que é o da alvenaria. Então, a melhor opção aqui, para o caso da gente querer que apareça na renderização, é atribuir a resina como camada de membrana. E aí a gente tem aqui a aparência aqui da minha casa. Eu tenho a possibilidade de mostrar isso como estrutura de arame, como linha oculta, como sombreado, como cores consistentes, como realista. E ainda eu posso ligar e desligar uma sombra representativa aqui dessa minha casa. Eu tenho aqui então a região de recorte visível, que eu posso desligar. E essa vista, ela tá preparada lá para ir para minha folha. A mesma coisa eu posso criar uma outra vista agora interna. Vou criar uma vista 3D de câmera internamente. Eu quero mostrar esse jardim. Eu vou pegar da sala para o jardim. Eu aumento. Se eu quiser melhorar essa visualização, esse recorte de vista ativado, eu venho aqui e eu posso fazer modificações aqui nessa minha câmera para que ela se direcione por através dessa janela e automaticamente ele já vai fazer uma atualização aqui. E aí o acabamento que eu vou dar para essa vista eu posso escolher. Eu tenho a opção aqui de pôr sombra, que vai ficar muito escuro, porque esse ambiente é interno. Eu posso escolher aqui qual o acabamento que eu vou querer. Esse é um acabamento mais realista. E vejam que eu estou vendo até a edícula lá atrás. Então eu tenho a possibilidade de escolher esses ângulos de visão para mostrar a minha perspectiva. E ele vai mostrar os acabamentos conforme o que eu escolhi. Essas vistas, elas podem ser colocadas numa folha. Por exemplo, se eu tiver uma folha, eu posso arrastar uma vista dessas para minha folha.
E nesse caso não deu problema, o tamanho dela ficou adequado, porém algumas vezes ela pode aparecer muito pequena, pode aparecer muito grande. Se eu selecionar aqui essa vista, eu tenho a opção aqui tamanho do recorte e eu posso ativar aqui a escala para que ele mantenha a proporção dessa vista e aí eu posso aumentar um pouco a largura, ele proporcionalmente vai aumentar a altura e eu chego aqui no tamanho da minha vista, o tamanho desejado para o meu trabalho. Outro tipo de representação que a gente pode incluir na folha de perspectiva, além das vistas e dos acabamentos escolhidos aqui para essas vistas, a gente pode também criar imagens de renderização e incluir essas imagens de renderização na folha. Como é que faz? Na planta do pavimento térreo, eu vou criar no item vista, vou criar uma câmera. Essa câmera para aparecer o jardim. Eu vou criar uma câmera daqui olhando para cá. Eu tenho o jardim. Eu posso abrir a extensão da câmera. Posso fazer alguns ajustes finos aqui com relação à abertura e o que a câmera vai mostrar. E pedir para que faça uma renderização dessa imagem. Para escolher o item de renderização aqui no item vista, a gente tem a opção renderizar, a janela de renderização em que a gente pode escolher definições de qualidade, por exemplo, alta, configuração de resolução, se é resolução de tela, se é uma resolução maior, então eu posso escolher aqui com quantos pixels eu vou ter essa minha imagem, o tipo de iluminação, se é iluminação externa, o tipo de céu, então pus céu com poucas nuvens, e eu vou aqui apertar o botão renderizar. Ele vai levar um tempo para processar essa renderização. Renderização é um processo que ele vai calcular numericamente qual seria a cor de cada pixel da imagem. Se a imagem fosse uma foto, né? Uma imagem sintética, na verdade, foto realista. E ele vai preparando essa imagem. Quando ele terminar, a gente vai ter uma imagem finalizada que a gente pode utilizar lá no nosso trabalho, na nossa prancha. Quanto mais definição tiver, quanto mais pixels a imagem tiver, quanto maior a qualidade da imagem, mais cálculos ele vai ter que fazer e mais demorada essa renderização vai acontecer. Para grandes projetos e dependendo da quantidade de elementos e de iluminação da imagem, pode ficar por algumas horas até para renderizar uma imagem. Finalizada a renderização, ele gerou essa imagem. Nessa mesma janela de renderização, eu vou salvar para projeto. Ele vai pedir o nome da vista, que deve salvar essa imagem. Eu vou chamar de render do jardim, exibir o modelo. Eu volto aqui para o meu trabalho e no item de renderizações, aqui no meu navegador de projetos, apareceu um item chamado render do jardim, que é aquela imagem, a qual numa folha eu poderia, por exemplo, optar por utilizar essa imagem, render do jardim, para trazê-la aqui para dentro da minha folha. Eu posso ativar a vista e redimensionar essa imagem aqui, para que ela fique adequadamente colocada aqui na minha folha e pronto. Então vejam que é um acabamento um pouco diferente, ela tem um aspecto um pouco mais realista do que o acabamento básico dos materiais aqui do meu desenho de Revit.